Bem-vindos. Acho que podemos começar. É bom ver que a sala continua cheia e, portanto, que não perdemos a audiência ao longo do dia. Vamos então dar início ao quarto painel do dia e que diz respeito à gestão dos riscos. Aquela componente, muitas das vezes, menos visível naquele que é o ciclo da proteção civil, no ciclo da emergência, mas que desempenha efetivamente um papel cada vez mais importante. E para nos falar disto, temos hoje connosco três palestrantes. Eu vou introduzi-los à medida que eles forem falando. Estou a falar mais devagar porque temos um palestrante que não fala português, que vem dos Estados Unidos da América, e por isso temos esta novidade neste painel. Para iniciarmos as nossas intervenções, vamos começar então com o engenheiro Rui Marques, que é presidente da direção do Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Rui Marques é licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 2002, mestre em Vulcanologia e Riscos Geológicos e doutorado em Geologia. Ao longo do seu percurso tem feito diferentes formações complementares e avançadas, nomeadamente uma pós-graduação no European Training Program on Risk Sciences, organizado pelo European Center on Geomorphological Hazards do Conselho da Europa. Foi o primeiro lecionado na Universidade Louis Pasteur, em França, subordinado ao tema Avaliação do Risco Hidrogeomorfológico. Em 2007, Rui Marques terminou o curso da International School on Landslide Risk Assessment and Mitigation, promovido pela Universidade de Salerno, em Itália. Em 2014, concluiu também o curso internacional de especialização, intitulado Monitorização Geotécnica e de Estruturas. Desde 2014, professor auxiliar convidado da Universidade dos Açores e coordenador da Unidade Científica Operacional de Hidrometeorologia do Civisa. Tem participado como investigador em diversos projetos de investigação científica ao nível europeu e participou também em diversas missões geológicas para análise da perigosidade e do risco no âmbito da elaboração, revisão de diferentes instrumentos ao nível da gestão territorial e do planeamento de emergência. É ainda coautor e autor de diversos relatórios técnico-científicos e de artigos científicos com revisão editorial, alguns dos quais apresentados em reuniões científicas, quer nacionais, quer internacionais. Rui, boa tarde, se faz favor. The floor is yours. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi dirigido ao Civisa para estarmos aqui hoje. Agradecer ao Serviço Regional de Proteção Civil, na pessoa do seu Presidente, Coronel Carlos Neves, cumprimentar todas as autoridades presentes e as entidades civis e militares. Eu espero que no fim da minha apresentação, em vez de criar medo por viver nos Açores, se sintam que há alguém que vigia os perigos geológicos nos Açores para que todos nós sejamos mais protegidos diariamente. Bom, os Açores localizam-se, como todos sabem, aqui no Atlântico Norte, é constituído por três grupos e esta localização faz com que os Açores sejam muitas vezes afetados por células depressionárias, faladas hoje no primeiro painel da manhã, e que são causadores de grande parte dos movimentos de vertente e dos fenómenos de cheias rápidas que acontecem nas nossas ilhas. Alguém disse um dia que os Açores funcionam como 9 jangadas de pedra no Oceano Atlântico. Em boa verdade, não somos 9 jangadas de pedra, somos 3 mega jangadas de pedra, que são as 3 placas tectónicas onde se localizam os Açores, e os Açores estão localizados neste ponto de extrema interesse para a geologia, que é um ponto triplo entre a placa euroasiática, a placa norte-americana e a placa africana. De forma muito esquemática e breve, nós temos a crista médio-atlântica, que divide a placa norte-americana da euroasiática e da placa africana, que é uma fronteira construtiva, ou seja, cria-se placa oceânica todos os dias, a todos os anos, e que tem uma taxa de formação de 23 milímetros por ano, muito lento, é mais ou menos a taxa de crescimento das nossas unhas, e depois temos uma fronteira de placas não tão bem definida no fundo oceânico, que designamos por Rift da Terceira, e que, ao contrário da crista médio-oceânica, que é uma fronteira de placas construtiva, esta fronteira mais difusa é uma fronteira que nós designamos por transtensiva. É nesta fronteira que se localizam as principais erupções que foram estudadas desde o povoamento das ilhas. Relembro que o povoamento das ilhas foi feito a meio do século XV,
Desde o início do meio do século XV, nós temos 28 erupções documentadas no arquipélago dos Açores, por isso devemos ter as erupções como eventos com alguma raridade ou com um período de retorno elevado, mas não devemos descurar este perigo geológico no nosso arquipélago. Mais à frente falarei de duas erupções históricas, a erupção de 57-58 no vulcão dos Capelinhos e depois a erupção 98-2001 na Serreta, aqui próximo da Ilha Terceira. Olhando para a sismicidade, temos o mesmo fenómeno, uma grande concentração de sismicidade na zona do Rifo da Terceira e também, marcadamente, a crista médio-oceânica com alguma sismicidade. Só para vos dar alguns números, e há pouco alguém falava que se emitíssemos comunicados diariamente ou a cada sismo que registamos não faríamos outra coisa, de 97 até 2018 nós temos catalogados quase 89.500 sismos nos Açores. Por isso imaginem o que seria a cada sismo que ocorre darmos esta informação à população. Preferimos então dar apenas a informação dos sismos sentidos ou então de algum incremento fora do normal de atividade numa qualquer zona sismogénica. Aqui encontram-se os principais sismos destruidores, que são 31, catalogados desde o povoamento do arquipélago. Destaco aqui o sismo de 1522, que embora não vá falar dele em pormenor, é o sismo mais destruidor que ocorreu nos Açores até hoje, conhecido. Foi responsável pela morte de 5.000 pessoas no concelho de Vila Franca do Campo, então a capital da ilha de São Miguel, e não foi apenas o sismo causador destes 5.000 mortos. Associado a este sismo, ocorreram grandes movimentos de vertente que acabaram por soterrar Vila Franca e, passados alguns dias, nos documentos históricos, consegue-se perceber que houve uma peste associada às poucas condições que ocorreram na vila e a doença propagou-se pelos habitantes e isso fez com que o número de vítimas mortais aumentasse consideravelmente. Falaremos depois do sismo de 80 e do sismo de 98, por serem os mais recentes. Passar aqui brevemente por alguns casos de estudo, alguns eventos de caráter danoso que afetaram o arquipélago. É sempre difícil escolher estes casos de estudo porque nós somos afetados, infelizmente, por centenas de eventos de instabilidade geomorfológica, cheias, movimentos de vertente. Por isso, haverá sempre alguém que acha que deve ser um em detrimento de outro. Escolhi alguns só para vos dar uma ideia da quantidade e a diversidade de fenómenos que nos afetam. Começo pela erupção dos Capelinhos, em 57-58. Habitações destruídas devido à acumulação de cinzas. Não é só o impacto direto de uma erupção que provoca danos, a acumulação das cinzas sobre as casas provoca o colapso dos telhados das habitações, inutilização de campos de cultivo e de pastagens, e este evento especificamente provocou uma imigração de 15.000 habitantes da Ilha do Faial, na altura quase 50% da população da Ilha do Faial, que, ao abrigo de um decreto do então senador John Kennedy, possibilitou a imigração de uma série de famílias do Faial para os Estados Unidos da América. A nível de gestão de crises, este evento é um evento importante de estudar, porque uma coisa é termos uma cheia ou um movimento de vertente que ocorre, nós salvamos quem podemos, recuperamos o que podemos e no dia a seguir é um novo dia. Uma erupção pode durar 2 anos e durante estes 2 anos as estradas foram constantemente bloqueadas, as casas colapsavam constantemente. Por isso é completamente diferente gerir uma erupção vulcânica do que é gerir uma cheia ou um movimento de vertente. Mais recentemente, embora não tenha tido grande impacto para a população, temos a erupção da Serreta, numa zona localizada a cerca de 10 km oeste-noroeste da Ilha Terceira, que decorreu entre 18 de dezembro de 98 e agosto de 2001. Só teve algum impacto no ecossistema marinho e na navegação marítima, mas pus aqui uma imagem interessante só para vermos a capacidade explosiva que esta erupção teve de um sonar usado por pescadores, mas em que se vê perfeitamente um edifício vulcânico a ser construído em profundidade e depois a injeção de cinza e muitas vezes estes balões de lava chegavam à superfície e permitiam-nos tirar estas fotografias. Não teve grandes problemas, mas por ser a erupção mais recente, pulo aqui para chamar a atenção que, embora raros, acontecem. Os vulcões não têm só como perigo as erupções, que ocorrem com alguma raridade, têm também os fenómenos de desgasificação. Por exemplo, em agosto de 1992, na Furna do Enxofre, na Ilha da Graciosa, morreram 2 marinheiros da Marinha Portuguesa que visitavam esta gruta
numa altura em que ainda não havia monitorização nem a visitação era controlada, e acabaram por falecer dentro da gruta devido à acumulação de dióxido de carbono. Isto é um problema que hoje em dia foi contornado através da instalação de um sistema de monitorização e, havendo condições para a visitação, esta faz-se. Não havendo condições devido ao aumento do dióxido de carbono, a visitação é cancelada e não há visitas à forma do enxofre. Mas estes problemas de desgasificação... Peço desculpa. Só tenho que buscar água. Estes problemas de desgasificação não se cingem unicamente às grutas ou aos espaços confinados. Por exemplo, um evento de desgasificação que se iniciou em fevereiro de 2010 na zona das Caldeiras da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, e que abrange uma zona com algumas habitações, perdura desde 2010 até hoje e fez com que ocorressem perda de terrenos agrícolas e a inexistência de condições de habitabilidade em alguns edifícios devido a elevadas concentrações de dióxido de carbono e sulfureto de hidrogênio constantes. Esta situação obrigou à implementação de um sistema de monitorização e alerta que abrange 9 edifícios privados e 2 edifícios públicos, que correspondem a um restaurante e às termas das Caldeiras da Ribeira Grande. Depois temos um perigo que todos conhecemos, é aquele que se calhar nos marca mais pelas imagens, pelas fotografias que vemos do passado, que são os sismos. Recordo aqui o sismo de 1980, que atingiu uma intensidade de 7. As principais freguesias afetadas foram São Sebastião, 12 Ribeiras, Serreta, Santa Bárbara e Angra do Heroísmo, aqui na terceira. 59 vítimas mortais, 400 feridos, milhares de desalojados, cerca de 15 mil edifícios com danos severos ou completamente destruídos. Mais recentemente, o sismo do Faial, 9 de julho de 1998. Novamente, um sismo com intensidade 7, destruição generalizada da ilha de Faial, com principal impacto na Ribeirinha, no Salão e nos Espalhafatos, 9 vítimas mortais, mais de 100 feridos, milhares de desalojados, 1.500 edifícios com danos severos ou completamente destruídos. Este sismo serviu também como fator desencadeante de alguns movimentos de vertente com grandes dimensões. Mais recentemente, 31 de outubro de 97, é em boa verdade o evento conhecido com mais vítimas mortais causadas por instabilidade geomorfológica da história digamos, desde o século XX no arquipélago dos Açores, que é o evento da Ribeira Quente. Mais de 1000 movimentos de vertente foram desencadeados em 24 horas, 29 vítimas mortais, 7 feridos, 69 desalojados e um custo direto e indireto contabilizado em 21,3 milhões de euros. Só para vos dar uma ideia do que choveu neste dia, são 220 litros por metro quadrado. Quem está aqui do continente, se calhar sabe este valor, mas a estação de São João do Tujal tem uma precipitação média anual à volta dos 750, 770 milímetros ano, e neste dia choveram 220 milímetros em 24 horas, dos quais 153 choveram em 3 horas unicamente. Por isso estão a ver a quantidade de água que caiu num curtíssimo espaço de tempo. Para além dos movimentos de vertente, temos as cheias rápidas. Aqui o caso de estudo, 2 de setembro de 86. Novamente, um valor recorde de precipitação. 3 vítimas mortais, uma no Nordeste e uma no Faial da Terra, na ilha de São Miguel. Dezenas de desalojados, estradas intransitáveis, queda de pontes e destruição da rede de água, eletricidade e rede telefónica. Chamo a vossa atenção para esta cartografia que está aqui, do Conselho da Povoação e do Faial da Terra, por um único motivo. Porque isto é comum a todas as cheias rápidas que ocorrem na região com danos. Muitas das vezes são construídas pontes no início das zonas urbanas e depois grande parte das ruas das freguesias são paralelas às ribeiras. O que é que acontece? Assim que há uma obstrução das pontes, com a avulsão da linha de água sobre essas pontes, a água começa a correr pelas estradas, agravando ainda mais estas situações de cheia rápida. Mais recentemente, aqui na Ilha Terceira, na praia em Águalva, Concelho da Praia da Vitória, a 15 de dezembro de 2009, foram registados 117 litros por metro quadrado, não é um valor tão elevado como os 2 casos que vos apresentei anteriormente, uma vítima mortal, indireta, vários feridos, habitações destruídas, várias viaturas arrastadas, 40 famílias desalojadas, estradas completamente intransitáveis. Para além destes perigos que vos trago aqui, que são, digamos, os mais recorrentes e aqueles com que nós nos preocupamos mais, temos também os tsunamis.
Os tsunamis não devem ser descurados. O sismo de 1755, ainda há pouco se falava nele, gerou um tsunami que afetou Lisboa, mas afetou também as ilhas dos Açores e provocou vítimas mortais nos Açores. Para além dos sismos, que estão na origem de muitos tsunamis que estão catalogados na região autónoma dos Açores, existem também tsunamis na região desencadeados por movimentos de vertente nas arribas, ou seja, massas de terreno que instabilizam e, ao entrar no oceano, criam ondas localmente. Há registro de vítimas mortais na Ilha das Flores, causadas por uma onda que foi formada pela entrada de terreno dentro do oceano. Por isso, tsunamis não são só desencadeados por sismos, há outros fatores que podem desencadear tsunamis locais. Ora, face a esta multiplicidade de perigos geológicos e à necessidade de monitorizarmos os fatores que os desencadeiam ou que de alguma forma nos podem indicar precursores de um unrest, de uma erupção ou de um sismo de maior magnitude, foi criado o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, em 2008, que corresponde a uma associação sem fins lucrativos e que tem dois associados, o Governo Regional dos Açores e a Universidade dos Açores, e cuja principal missão é avaliar os perigos geológicos na região autónoma dos Açores e monitorizar, de alguma forma, para mitigar o impacto que estes perigos possam ter na população. É também a nossa principal missão dar o apoio técnico e científico necessário às entidades governamentais e, em particular, ao Serviço Regional de Proteção Civil, para que sustentem a sua tomada de decisão com base em dados científicos, em dados monitorizados. O Civisa tem 6 unidades científicas operacionais distintas, é assim que nós nos arrumamos, embora às vezes alguns elementos saltem de umas unidades para as outras, face às necessidades de recursos humanos, mas arrumando tudo em gavetinhas, às vezes gostamos de arrumar demasiadas coisas. Temos uma unidade de sismologia e geodesia, que garante a monitorização sísmica e geodésica da região dos Açores, estuda os mecanismos das fontes e identifica a natureza tectónica ou magmática destes eventos sísmicos, procede à integração da informação sísmica e geodésica para determinar a geometria dos corpos magmáticos ou a migração de fluidos em profundidade e avalia a estabilidade dos sistemas tectónicos regionais e locais. Temos também a Unidade Científica Operacional de Geoquímica de Gases, os principais objetivos são garantir a monitorização dos gases vulcânicos, quer em fumarolas, quer em zonas de desgasificação difusa, como vimos nas caldeiras da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Gera uma rede de monitorização permanente, garantindo a operação de estações de fluxo e de concentração de dióxido de carbono e de sulfureto de hidrogênio, e mantém 2 sistemas de alerta e alarme atualmente, um nas caldeiras da Ribeira Grande e um nas furnas do enxofre. Mantém também a operacionalidade de um laboratório de geoquímica de gases, que permite recolher gases nas fumarolas e nas zonas de desgasificação difusa e perceber se há alterações no sistema hidrotermal. Ou seja, se nós recolhermos numa determinada fumarola com uma periodicidade regular uma amostra e a analisarmos, conseguimos perceber qual é a composição química daquela fumarola e se em profundidade no sistema hidrotermal nós tivermos alguma oscilação, essa oscilação será marcada na amostra que nós escolhemos posteriormente a essa alteração. Isto ajuda-nos a perceber se os sistemas estão a ter alterações ou não ao longo do tempo. Uma unidade, digamos que homóloga à geoquímica de gases, é esta unidade de hidrogeologia, que faz exatamente o mesmo que a unidade de geoquímica de gases, mas faz o mesmo para as águas. Ou seja, analisa nascentes termais e não termais regularmente, percebe a composição dessas águas e depois, fruto de um unrest, de um possível unrest, conseguem perceber oscilações químicas nessas águas. Da mesma forma que o grupo de geoquímica de gases mantém a operacionalidade constante de um laboratório de análises químicas de gases, este grupo tem a responsabilidade de manter operacional constantemente um laboratório de geoquímica de águas. Temos depois a Unidade Científica Operacional de Vulcanologia, que, digamos, não aparece tanto, uma vez que não temos erupções diariamente, ainda bem, mas que realiza estudos de vulcanologia física, ou seja, entendem o passado para nós conseguirmos compreender melhor o futuro. Tentam perceber na estratigrafia, nos afloramentos, quantas erupções um determinado vulcão teve, onde é que essas erupções chegaram, que tipos de material é que compõem essas erupções, para que nós consigamos
numa futura erupção, perceber a dinâmica dessa erupção. Se é mais explosiva, se é mais efusiva, se vai dar uma esquadra lávica, como vemos no Havaí, muita gente tira fotografias, ou se dá uma erupção muito explosiva, como nós tivemos a oportunidade de constatar pelos órgãos de comunicação social na Islândia e que fechou o tráfego aéreo em quase toda a Europa durante a última erupção. Depois temos aqui uma unidade ligeiramente à parte, que é uma unidade que foi criada especificamente, a unidade de infrações, Unidade Científica Operacional de Infrações, que foi criada para manter a Estação Internacional de Infrações, IS-42, que é uma estação que faz parte de uma rede mundial, que tem centenas de estações e que foi criada para monitorizar ensaios nucleares ilegais. Este tipo de tecnologia, para além do fim a que se destina inicialmente, permite-nos também fazer a monitorização de erupções ativas. Nós já tivemos a oportunidade de colaborar com observatórios na Islândia e com observatórios em Itália, nomeadamente na última erupção do vulcão Etna. Obrigado. E o que isto possibilita é percebermos se há um aumento da ciclicidade de explosões, se temos uma diminuição dessa ciclicidade e podemos informar, não havendo a possibilidade de visualmente acompanhar a erupção. É uma forma de, a quase 3.500 km de distância, nós darmos essa informação. Inicialmente era para controlar ensaios nucleares, continua a ser essa a função primordial, mas pode ser utilizada para bem dos perigos geológicos também. Por último, temos a unidade de hidrometeorologia, que faz a aquisição de dados meteorológicos e hidrológicos para a criação de sistemas de alerta para movimentos de vertente e cheias, realiza a monitorização cinemática, inclinométrica e piezométrica de movimentos de vertente, de massas de terreno instáveis, caracteriza também parâmetros físicos, mecânicos e hidrológicos dos solos para que depois sejam colocados em modelos numéricos e se perceba a estabilidade dos taludes, e depois mantém a operacionalidade de um laboratório de mecânica de solos, que é onde se procede a esta caracterização de materiais. Em termos de redes de monitorização, só passando aqui em síntese, para termos a percepção do que existe no arquipélago, não é suficiente, muito mais seria necessário, pelo menos em algumas técnicas. Estamos bem numas, um pouco mal noutras, vou passá-las todas em revista. Em relação à rede sísmica regional, temos atualmente 37 estações de monitorização, apenas 3 estações destas estações são de longo período. E para que é que as estações de longo período são importantes? Porque só com estações de longo período é que nós conseguimos estudar em pormenor sinais sísmicos de origem vulcânica. As estações de curto período não nos permitem fazer este trabalho. Até ao final do ano estão perspectivadas colocar mais 2 estações de longo período na Ilha de São Miguel, uma estação de longo período em São Jorge, uma nas Flores e uma no Corvo. Serão colocadas mais 5 estações, o que fará com que a rede cresça até às 53 estações sísmicas. Atualmente, a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores não estão abrangidas pela rede sísmica, porque a Ilha do Corvo e a Ilha das Flores estão em plena placa americana e não sofrem com a sismicidade, digamos, regional. Em termos de monitorização geodésica, temos 18 estações de monitorização GNSS em permanência, que nos permite monitorizar a deformação dos edifícios vulcânicos ativos. Para além destas redes, que são pontos nos edifícios vulcânicos que nos permitem desenhar vetores de deformação e velocidades de deformação, havendo um empolamento ou uma deflação destes edifícios vulcânicos, são feitas também em algumas ilhas, em alguns sistemas vulcânicos específicos, campanhas anuais de monitorização, que nos permite, para além de saber o que se passa diariamente nestes 18 pontos, fazer uma comparação de 12 em 12 meses em alguns sistemas vulcânicos com maior atividade. Rede de monitorização de gases, que conta neste momento com 7 estações de fluxo de dióxido de carbono e sulfureto de hidrogênio, 2 estações de medição de concentração de dióxido de carbono e, fruto da necessidade de monitorizar as caldeiras da Ribeira Grande em São Miguel, temos um sistema com 52 sensores de concentração de dióxido de carbono e mais 3 sensores na Ilha da Graciosa, que compõem o sistema de alerta que está montado na gruta para possibilitar a sua visitação. A rede de infrações, como lhes disse, só temos uma estação. Em termos de rede de monitorização hidrometeorológica, que nos dá o sustento, ou seja, os dados necessários para que nós possamos desenvolver modelos de previsão de movimentos de vertente e de cheias, contamos aqui com a rede da Direção Regional do Ambiente, do Governo Regional dos Açores, que fez um esforço, eu digo
herculeano para manter uma rede deste tamanho e que abrange as 9 ilhas do arquipélago dos Açores e que nos permite agora, e que não era possível no passado, ao termos um evento de instabilidade geomorfológica ou de cheia, termos dados suficientes para poder estudar a causa daquele evento. O que temos neste momento de grande problema do passado é que nós sabemos as datas da ocorrência dos eventos, temos um catálogo gigantesco de ocorrências de eventos. O grande problema é que não temos dados de monitorização que nos permitam estudar o porquê daqueles eventos terem ocorrido. E essa falha foi suprimida agora com esta rede, que a manter-se como está, ou a ser ainda melhorada, é uma mais-valia para a região autónoma dos Açores. Atualmente a rede tem 61 estações meteorológicas, a rede da Direção Regional do Ambiente e complementada com as estações do Civisa, e tem 25 estações hidrométricas. Para além desta rede, o Civisa tem também localmente, é um caso específico na Ilha de Santa Maria, na Maia, uma massa de 18.600 metros quadrados, que se movimenta muito lentamente na direção do mar, mas que tem 10 edifícios sobre essa massa, não são edifícios de habitação, são casas de veraneio e de apoio ao cultivo da vinha, mas onde foram colocadas 30 marcas de monitorização, que são medidas através de uma estação total. Conseguimos perceber a direção de deformação e a velocidade dessa deformação, perceber também que após períodos de maior pluviosidade temos uma aceleração desta massa, em períodos de estiagem temos um abrandamento da deformação desta massa, e para além da deformação superficial, medida através de uma estação total, foram colocadas recentemente 2 calhas inclinométricas, ou seja, 2 calhas verticais de 18 metros, que nos permitem medir em profundidade o deslocamento deste plano de ruptura e ter a noção da volumetria de material que se está a deslocar na direção do mar. Foram também colocados 2 piezómetros de corda vibrante e um piezómetro de casa grande, que nos permite medir oscilações do nível freático e fazer alguma modelação preditiva para perceber como é que esta massa se vai comportar perante determinadas condições de precipitação. O Civisa conta com 2 centros de operação. Estes são os que têm mais visibilidade e que muitas vezes aparecem nos órgãos de comunicação social. Normalmente é aqui nestas salas em que aparecem algumas imagens nas nossas televisões. Temos o Centro de Aquisição de Dados, que é a sala que nunca dorme. Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, em regime de turnos. Supervisiona a operacionalidade de todas as redes de monitorização. É esta a primeira sala que diz que um determinado sensor deixou de funcionar, que há uma rede que deixou de comunicar, que há problemas de comunicações. Devo-vos dizer, em relação à operacionalidade das redes, que nós temos cerca de 550, em média, 550 anomalias técnicas por ano. Manter a quantidade de estações que nós temos no campo é extremamente complexo. E ainda para mais temos uma equipa muito reduzida de manutenção. Este grupo de trabalho otimiza também e desenvolve interfaces gráficos e determina os parâmetros sísmicos, localização, magnitude, que depois vão alimentar os sites que nós temos acesso e a informação que damos para o Serviço Regional de Proteção Civil. Em caso de necessidade, esta sala é complementada sempre pelos coordenadores das unidades científicas operacionais, que tecnicamente dão apoio sobre as suas unidades científicas, uma vez que quem trabalha nesta sala, embora tenha algum conhecimento transversal de tudo, são operadores, digamos, de sala, não têm conhecimento técnico em todas as áreas de monitorização. Depois temos o Centro de Operações de Emergência, que é o nosso COI. O Centro de Operações de Emergência, ao contrário do CAD, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, só trabalha em horário normal e só se for ativado é que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. É este grupo de trabalho que tem a responsabilidade de manter operacionais as redes de comunicação voz, quer a nossa rede de rádio analógica que temos interna, quer a integração com a rede de RITER, a rede de comunicações digital do Serviço Regional de Proteção Civil, e temos também a possibilidade de comunicação via satélite. Efetua a análise macrosísmica dos sismos sentidos, ou seja, quando vem a determinação de uma intensidade para qualquer sismo, quando sai um comunicado, é sinal que esta sala foi ativada, e é também desta sala que se fazem os contactos, por uma lista de quase 1.500 contactos de voluntários em todas as ilhas dos Açores, e para os quais o meu obrigado, que incansavelmente nos dão respostas
24 horas por dia, assim que a gente liga. De vez em quando temos uns desistentes, mas temos 1.500 pessoas nas nossas listas que se predispõem a serem contactadas às 3, às 4, às 5 da manhã, à hora em que o sismo ocorre, e só assim é que nós conseguimos dar intensidades. Porque as magnitudes são determinadas com base no registro sísmico. E intensidades, ou nós temos alguém que nos atende o telefone, ou então é impossível de calcular. É também esta unidade que mantém atualizado os conteúdos para os portais públicos, o nosso site, que muitos de vós devem consultar, e também os portais privados que nós temos com algumas empresas e também com o Serviço Regional de Proteção Civil. Em situações de crise que assim o justifiquem, é convocado o Gabinete de Crise, que é composto pela direção do Civisa e por todos os coordenadores das unidades científicas operacionais. É também aqui que, em caso de necessidade, o Serviço Regional de Proteção Civil ou elementos do Governo reúnem com a direção do Civisa ou então com os coordenadores das respectivas unidades científicas operacionais. Temos, no âmbito desta colaboração, só um minuto, no âmbito desta colaboração com o Serviço Regional de Proteção Civil, participado em numerosos exercícios, desde 2015, estão aqui só desde 2015, temos participado em todos os exercícios Touro, mas também nos exercícios Açor, do Comando Operacional dos Açores, quer na elaboração de cenários mais próximos daquilo que será a realidade, para não estarmos a simular coisas que não têm qualquer cabimento a nível natural, mas também com a projeção de equipas para a colocação de algumas estações para reforço das redes de monitorização, porque um dia, quando aconteça, vai haver essa necessidade. No âmbito de exercícios nacionais e internacionais, ressalvo só aqui o exercício MESS-IMEX, foi o maior exercício que participámos até agora. Foi um exercício que testava a capacidade de projeção de meios de todos os países da União Europeia para um cenário pré-eruptivo no vulcão Vesúvio, à volta do qual vive 1 milhão de pessoas, e neste caso nós mandámos uma equipa com uma estação de banda larga que foi implementada no vulcão Vesúvio. Foi a nossa pequena colaboração, mas foi para testar a projeção de uma equipa de cientistas para a Itália, que colaborou com o INGV. Colocámos uma estação e depois fizemos toda a parte de transmissão dos dados e integração da rede dos colegas italianos. Participamos também depois em exercícios da nave, os chamados Volcaso, na simulação de plumas eruptivas e que têm a ver mais com o controle de tráfego aéreo e com o encerramento de aeroportos. É tudo o que tinha para vos dizer. Obrigado. Muito obrigada, acho que foi uma apresentação fantástica, só não cortei a palavra mais cedo porque estava de facto muito interessante. Toda esta informação que nos transmitiu sobre aquilo que é a forma de trabalhar e a forma como está organizado o Civisa e a forma como se integra também naquilo que é a gestão do risco e o conhecimento do risco ao nível regional. Um apontamento que me pareceu também muito importante e que tem a ver com os efeitos das catástrofes, que não são só aqueles efeitos imediatos no curto prazo, mas que muitas vezes têm também efeitos de médio e de longo prazo que podem e devem ser considerados. Muito obrigada, Rui. Vamos passar então ao Francisco Fernandes. O Francisco é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico em 1997. Iniciou a sua carreira em 1999 na área da orçamentação e controle de custos. Tem desempenhado funções em diferentes empresas, também na área das funções de controller e responsável por várias áreas de gestão. A destacar em termos de outras atividades, a sua participação em diversos cursos e seminários, como ações de formação na área da engenharia, a segurança e higiene do trabalho, certificação energética e gestão, como projetista e perito qualificado do sistema de certificação energética. Em 1992 fundou a Rota Jovem, uma associação juvenil sem fins lucrativos, sediada em Cascais e que tem como missão contribuir para a promoção de uma cidadania ativa junto da juventude, algo que me permite acrescentar que é muito importante hoje em dia, nos dias que correm. É ainda responsável por diversos eventos científicos, designadamente o 10º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica, o 16º Congresso Nacional de Geotecnia, as 6ª Jornadas Luso-Espanholas de Geotecnia e o International Workshop on Natural Hazards, entre outras. É ainda membro sénior da Ordem dos Engenheiros, tem como formação complementar um mestrado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade dos Açores e é ainda perito qualificado no Sistema de Certificação Energética. É também membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e vogal do Conselho Fiscal do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências da Construção. Francisco, muito obrigada. 20 minutos.
Obrigado, espero que esta introdução não faça parte do tempo da minha apresentação. Ok. 4 segundos, agora é que já está a contar. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi feito ao Laboratório Regional de Engenharia Civil para participar neste congresso. Queria agradecer ao Serviço Regional de Proteção Civil, na pessoa do seu Presidente, e também à entidade que tutela, a Secretaria Regional da Saúde, da pessoa do seu Secretário Regional. Em relação ao tema aqui da minha apresentação, não é muito original, ou seja, foi buscar aqui o tema do Congresso, as ameaças e as capacidades. Achei que seria interessante, face também ao que vou apresentar aqui neste Congresso, que passará por falar nas ameaças relacionadas com a atividade que o Laboratório desempenha e também nas capacidades que existem aqui na região e também algumas das capacidades que o próprio Laboratório Regional de Engenharia Civil tem. Iria começar também por fazer uma breve introdução ao laboratório, também para quem não o conheça, ter aqui algum conhecimento de causa. Portanto, o Laboratório Regional de Engenharia Civil é uma entidade inserida no Governo Regional dos Açores, tutelada pela Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas. É, no entanto, uma entidade isenta e independente na sua atuação e nos estudos e pareceres que executa. Ela foi fundada em 1980, portanto já vai fazer quase 40 anos, tem um corpo técnico de cerca de 40 técnicos portanto, pretende promover a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico neste domínio da engenharia civil e prestar apoio, nomeadamente na execução de estudos e pareceres e de ensaios e calibrações a todas as entidades públicas, governamentais, locais, nacionais e privadas também, sejam pessoas coletivas ou pessoas individuais, que o solicitem. Temos, portanto, solicitações destes estudos geológicos e geotécnicos, solicitações relacionadas com a fragilidade das estruturas, com problemas também de patologias estruturais e não estruturais. Portanto, as atividades nas quais o LAREC incide, como eu disse há pouco, são os estudos e pareceres técnicos, onde, já agora aqui atrás, só referir também que, em termos das duas grandes áreas de atividade, ou as duas áreas em que o laboratório atua, é a área da geotecnia e prospecção por um lado e a área das estruturas e materiais de construção por outro. Cada uma destas áreas tem uma unidade laboratorial. No caso da geotecnia e prospecção, há uma unidade laboratorial de geotecnia, uma unidade de prospecção e uma unidade de misturas bituminosas, em que também são realizados ensaios químicos. Na área da estrutura e materiais de construção, existem três laboratórios: o Laboratório de Materiais de Construção, a Unidade Laboratorial de Estruturas e Sísmica e a Unidade Laboratorial de Meteorologia, que efetua calibrações. Na sua atividade, como referi, desenvolve estudos e pareceres técnicos para estas entidades, ensaios e calibrações. É de registrar aqui também que uma parte de mais de uma centena de ensaios e calibrações disponíveis está acreditada, segundo o IPAC, pela ISO 17025, e o seu sistema de gestão de qualidade também está certificado pela APSER, pela norma ISO 9001, e estamos neste momento, e até diria que é no dia de hoje, em auditoria interna para preparação para a nova versão desta norma, em que a parte da gestão dos riscos entra também com uma componente renovada e amplificada. Dedica-se também uma grande atividade aos projetos de investigação, com parceiros nacionais, regionais e também alguns internacionais. Outra área também importante é a divulgação do conhecimento científico e tecnológico, quer pelos parceiros científicos e estudos científicos que faz e divulga, quer através do plano de divulgação do conhecimento científico e tecnológico, que pretende dar aos técnicos da região, e de acordo com as necessidades também foram elencadas e por eles, alguma formação em áreas de interesse, trazendo também aqui à região, quando não há aqui na região, técnicos nacionais que possam comatar e dar esta formação.
Depois, além disso, também promove formações e eventos, como já foi referido aqui na apresentação, e tem também um centro de documentação com um acervo relacionado com esta área e onde também tem toda a documentação, todo o acervo publicado do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o qual temos uma parceria, também já quase com a idade do próprio laboratório, e que nos permite também ter este conjunto de publicações disponíveis para quem o queira consultar. Passando aqui à componente das ameaças. Tivemos aqui há pouco aqui uma criação quase de uma gestão de um novo risco aqui, do risco de, em determinados painéis, a introdução de certos temas poderem gerar aqui, mas acho que foi uma batalha ganha, porque promoveu exatamente o que se queria, que era um debate sobre essa situação e uma discussão sobre os temas. Passando aqui às ameaças. Há aqui uma parte desta apresentação que vai um pouco ser redundante face à anterior, ao Civisa. Desde já agradeço, assim posso controlar aqui melhor o meu tempo, mas, portanto, a localização dos Açores está no Atlântico Norte, a cerca de 1.600 km do continente europeu, numa zona de junção tripla de placas, que faz com que haja aqui uma área interessante, com uma atividade interessante, designada por microplaca dos Açores. Esta localização crítica do ponto de vista geodinâmico confere uma elevada sismicidade às ilhas e que somam fatores também de ordem climática. A nível dos perigos naturais e dos riscos, no início eles eram inicialmente naturais apenas, entretanto com a evolução passaram para uma classificação também de riscos tecnológicos, riscos mistos. No entanto, será preciso sempre ter em mente que esta noção do risco, neste caso aqui referido natural, mas também se passa com os outros, está sempre associada ao homem, à sua presença, quer pela sua exposição, quer pela sua ação, portanto, este risco natural aparece sempre ligado a este meio físico como elemento ativo e a presença do homem como elemento passivo e muitas vezes também como elemento ativo, o que faz com que muitas vezes seja o responsável por este aumento da vulnerabilidade. Temos aqui estes três fatores que compõem tradicionalmente a análise do risco, com diferentes escalas de medida. A parte do hazard, do perigo, não é uma parte que podemos dominar, mas podemos e devemos conhecê-la, tentar prevenir o que poderá aí vir e antecipar um pouco também o que no futuro virá. Podemos sim atuar sobre a parte da exposição e a parte da vulnerabilidade de diversas formas e com essa ação fazer aqui uma conveniente gestão do risco de desastres. Também queria aqui referir que é aqui um outro ponto interessante, queria lançar aqui, que tem a ver com esta compreensão do risco dos desastres e também a sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram, em 2014, definidos pelas Nações Unidas. Esta Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma visão para as pessoas, para o planeta, a prosperidade e a paz. Esta compreensão destes riscos de desastres é por demais importante para alcançar estes objetivos, na medida em que eles estão interligados. Ou seja, os choques e tensões, ou choques e stresses que se falava hoje de manhã, acontecendo, podem reverter anos de esforços neste tipo de investimentos. E, por outro lado, também muitos dos problemas definidos nos próprios ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podem ser e são catalisadores do risco. Enumero aqui alguns, mas vou falar da pobreza e da desigualdade, que, pelo facto de existirem e em que essas pessoas também necessitam de suprimir as suas necessidades básicas, faz com que haja aqui um incremento do risco, porque esta parte do risco em si não entra nas necessidades básicas da pessoa, que não estão suprimidas ainda. Mas, portanto, deixava este ponto no ar e esta relação que é importante entre estas duas áreas. Iria falar aqui um pouco mais dentro dos perigos e dos riscos que se relacionam mais com a atividade do laboratório.
ao nível da geodinâmica interna, da geodinâmica externa e da hidrologia. Passando aqui esta parte com mais alguma celeridade, temos os vulcões com perigos diretos também assinalados e também perigos associados, como foi referido, que podem originar movimentos de vertentes, próprios tsunamis, sismos. Ocorrências mais recentes sobre estes sismos já foram referidas, sobre estes vulcões, peço desculpa. Relativamente aos sismos, também aqui um quadro que já foi apresentado sobre o histórico dos sismos ocorridos na região. Aqui também ocorrências recentes mais significativas. Nós nos Açores temos isto bem presente na memória, o que acaba por também fazer com que sejamos mais sensíveis a estas questões. Os tsunamis também, na nossa memória não temos aqui, portanto, lembrança destes acontecimentos, mas que podem acontecer e que têm aqui causas que podem ir desde as erupções vulcânicas, a sismos, a grandes desabamentos, que se julga que tenham acontecido aqui na região dos Açores. Movimentos de massa em vertentes, é uma área que tem aqui, quer para o Civisa, quer para o LREC, uma atividade intensa de atuação, porque muitas vezes ao longo do ano existem situações destas. Algumas delas não são reportadas porque também não chegam a ser bem um risco, porque estão em zonas que, face à exposição que existe, não o causam, mas que podem ter, face também à precipitação que há aqui na região, fatores desencadeadores como a precipitação, os sismos e a atividade vulcânica e também, esta parte importante, a parte antrópica, os desequilíbrios provocados pela atividade humana, ou seja, alterações na ocupação do solo, abertura de estradas, construção de muros, taludes mal dimensionados também podem provocar aqui que esta situação ocorra ou seja disputada de uma forma não natural. Ocorrências aqui também significativas e recentes de movimentos de massa. A parte da erosão costeira relacionada com os movimentos de massa, mas em zonas junto à costa, onde, para além dos princípios desencadeadores falados anteriormente, juntamos a parte da ondulação marítima significativa que pode acontecer. As cheias rápidas, como é este caso aqui, que aconteceu no Porto Judeu, e em que podemos ver aqui uma situação de um antes e de um depois, e aqui neste caso em baixo também um antes e um depois, mas gostava aqui apenas de assinalar que esta rua foi uma rua que foi construída num leito de uma ribeira e como tal, na altura desta chuva, a água teve que procurar o seu caminho natural e devolveu o seu percurso inicial. Os galgamentos costeiros, não relacionados com os tsunamis propriamente ditos, mas com a atividade marítima também, numa região como os Açores, com as alterações climáticas e com a própria subida das águas do mar, é também uma situação preocupante. Capacidades. Portanto, a minha apresentação teve esta dicotomia, que é a dicotomia do Congresso, entre ameaças e capacidades. Gostava aqui de referir algumas capacidades a nível da resposta regional, também algumas medidas mitigadoras, umas que se fazem e outras que se deviam fazer, e também dar a conhecer algumas ferramentas de minimização e avaliação do risco que estão a ser realizadas no laboratório. Em termos aqui das capacidades da resposta regional, já foi referido aqui hoje de manhã a Estratégia Regional para as Alterações Climáticas e o Plano Regional para as Alterações Climáticas, que é um documento que foi elaborado, ou que está em curso este plano, mas que permite, e como está no seu objetivo, um reforço do conhecimento dos riscos e consequente capacidade de adaptação às alterações climáticas, por demais importante para toda esta temática que estamos aqui a falar e o conhecimento dos riscos associados. Refiro também aqui o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil dos Açores, pela sua robustez e que foi recentemente atualizado e publicado este ano, que também serve como uma capacidade e uma força para
para toda esta gestão, quer da emergência, quer dos riscos, devidamente articulada, montante com o órgão nacional e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e a Jusante com os Serviços Municipais de Proteção Civil. Associado aqui ao plano regional, e também, ao bocado falávamos nas comunicações, e amanhã será alvo de uma apresentação, portanto isto será só, é uma menção apenas ao tema, mas a região dispõe de uma rede integrada de telecomunicações e emergência, que já foi testada, quer em situações de emergência, quer em situações de exercícios, e que permite, mesmo numa situação de ausência de comunicações, de outro tipo de comunicações, que os vários responsáveis, atores, numa situação de emergência, possam comunicar entre si de uma forma garantida, pode-se dizer assim. É uma capacidade, é uma força aqui da região, e aliada a esta força, queria também falar aqui de uma outra rede, pode-se dizer assim, que tem dois objetivos. Um objetivo também interno, em termos da eficácia da própria gestão do organismo em si. Estou a falar da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, com o seu sistema de informação de posicionamento e comunicações, dando-lhe eficácia no âmbito da gestão dos meios e da sua alocação a um teatro de operações, seja em caso de incidente ou mesmo de catástrofe, e com vantagem depois de amplificar esta eficiência desta rede que falava há pouco, reitera, no terreno, ou seja, pelo facto de estas duas redes terem capacidade de interligação e compatibilidade. Para além disto, não coloquei aqui porque ia ser também alvo aqui de uma apresentação, mas considero que o Civisa, pelo trabalho de desempenho e pela informação que disponibiliza, também considero que é uma força e uma capacidade aqui da região que nos permite, por um lado, compreender toda a atividade que vem ocorrendo, quer historicamente, quer no momento, e também ajudar na intervenção e no processo de emergência. Com medidas mitigadoras, preventivas e corretivas, temos aqui de vária ordem, e em que vou abordar algumas delas. Ao nível da estabilização de taludes, é uma medida que pode ser mitigadora, preventiva ou corretiva, mas com uma grande importância aqui na região. Temos aqui alguns exemplos realizados, portanto, aqui na região, e também um exemplo nas Canárias, em Tenerife, desta medida, e que consegue, em muitas situações, resolver problemas que acontecem ou que podem vir a acontecer. A parte do ordenamento do território é também por demais importante, devia ser sempre uma medida preventiva, mas muitas vezes não é, e devia ser uma medida também corretiva, mas para que houvesse, portanto, o controle aqui da construção em determinadas zonas, seja em próximo de leitos de ribeira, seja nas bases, nos topos de taludes, para que os problemas que já existem no terreno natural não possam ser amplificados, e até pelo conhecimento que há de determinadas zonas, se evite a construção nessas zonas, precisamente pelo que já se conhece. Aqui mais o exemplo do ordenamento do território, aqui no sismo 98, no Faial, onde curiosamente há aqui uma casa que, e não foi por obra e graça de Espírito Santo, ficou de pé. Era aqui a única casa que tinha, em termos de construção, também determinados critérios de resistência. Mas é de referir também aqui que neste sismo e num trabalho em que o LAREC esteve envolvido, mais o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a Universidade dos Açores, depois na fase de reconstrução, em todas as zonas e habitações que foram ou que estavam destruídas como estas, ou que já não podiam ser construídas, a sua reconstrução ou a localização da sua reconstrução foi decidida após uma análise
dos locais e também do que se conhecia em termos de falhas da região, e o que fez com que houvesse reconstruções em determinados locais das casas no seu próprio local, e noutras situações essas reconstruções fossem feitas em outras zonas onde, pela análise que foi feita e pelo conhecimento que se tinha, não haveria este perigo e depois o risco com a exposição de pessoas novamente nessa zona associado a um novo sismo. Já falou-se aqui na parte da monitorização, por demais importante, e é onde o próprio Laboratório de Engenharia Civil está envolvido em movimentos de vertentes. Perdão, só um bocadinho. Esteve envolvido quer com a Universidade dos Açores, quer com outros departamentos regionais, em monitorização de movimentos de vertente que são conhecidos e de problemas que existem. Neste caso, aqui é uma imagem da monitorização do movimento lente-vertente na Ilha das Flores, e está agora também, portanto, a realizar uma nova instalação de novos sistemas de monitorização em várias ilhas, em locais que já foram identificados como tendo um risco associado elevado e que necessitam também deste tipo de monitorização. Não se consegue ir a todos os locais e os Açores são 9 ilhas, todas elas, por serem ilhas rodeadas por mar e com problemas desta ordem em todas elas, mas por uma questão de priorização e identificação das zonas com maior risco, instalar estes sistemas nessas zonas. Em termos de ferramentas do laboratório que eu gostaria aqui de referir, começava aqui por um formulário de levantamento de danos em edifícios correntes, para ser utilizado em situações de pós-sismo, que tem como objetivo levantar o estado do edificado e decidir também da sua utilização ou não. Paralelamente a isso, permite determinar a necessidade de realojamento, as estimativas de custos de recuperação do parque habitacional, determinar as necessidades de contenção provisória e desenvolver eventualmente mapas de dano para apoiar a definição de políticas de recuperação. Este formulário, posso referir também que está ativo, está em utilização, já passou aqui também por uma fase de formação a um conjunto de técnicos do próprio Governo Regional dos Açores que ficaram habilitados numa situação de emergência e conhecendo já de antemão esta ficha, a poder atuar sobre uma situação destas e fazer esta avaliação e permitir definir se, numa primeira fase, numa avaliação, se o edifício pode ser acedido e utilizado, se pode ter uma utilização pontual apenas ou se, por simplesmente, não pode ser utilizado. Referi também que o Laboratório Regional de Engenharia Civil esteve envolvido também no desenvolvimento de um formulário de levantamento de danos a nível nacional, que está a ser feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que está numa fase também em que o formulário está concluído, mas a parte toda da formação e da sua implementação julgo que irá demorar mais algum tempo. E até pelo projeto onde este formulário foi desenvolvido e também por uma opção do Governo Regional dos Açores e também porque não sabemos quando é que vai acontecer. Lá também não se sabe, mas aqui com os alertas que estão a mandar a todas as horas e a todos os minutos o Serviço Regional de Proteção Civil, estou a brincar, portanto poderia ser a qualquer hora e achou-se por bem esta ficha ficar ativa e depois, quando houver uma ficha nacional, faremos a eventual integração. Associada aqui a esta ficha temos uma ficha de contenção provisória que permite, em situações que foram identificadas de necessidade de contenção, seja de edifícios, seja de pontões, ela ser feita já de acordo com cálculos e estudos que foram pré-dimensionados.
Portanto, com várias soluções de acordo com as necessidades, desde escoramentos ao solo, escoramentos a edifícios adjacentes, escoramento de aberturas, de arcos e abóbadas, utilizando, para além de equipamentos e de materiais que existem no mercado relacionados com esta atividade, também utilizando materiais endógenos. Neste caso, uma parte destas contenções foram idealizadas e dimensionadas com base num recurso que existe em abundância aqui na região, que é a madeira de criptoméria, e para permitir também a sua flexibilidade na construção destes escoramentos. Passamos também aqui para uma outra estimativa, uma outra ficha de estimativa do nível de segurança de pontões de alvenaria, em tudo idêntica à ficha de levantamento de danos dos edifícios pós-sismo. Esta aqui ainda está em estudo, já foi apresentada também e validada, entre aspas, no Congresso Nacional de Engenharia Sísmica, mas ela ainda não está em funcionamento, mas que permite também, como o nome indica, estimar este nível de segurança e perceber os riscos que existem. Associado aqui a um projeto da Macaronésia, onde estava envolvida o Governo das Canárias, a Universidade da Madeira e o LREC da Madeira, peço desculpa, e a Universidade de Cabo Verde, foi realizada, entre outros documentos, uma ficha de análise da estabilidade de taludes, com o objetivo também de permitir aos profissionais da área uma ferramenta mais expedita, que permita a quantificação preliminar, ou em alguns casos também quando não há tempo para fazer de outra forma, das condições de estabilidade de taludes e avaliar potenciais áreas de propagação ou de recuo de uma forma simples e rápida. Uma ficha idêntica existe para as rochas, também foi portanto, desenvolvida no âmbito deste projeto e por este grupo de trabalho. Como desafios e conclusões, e terminando, como eu disse há pouco, a gestão do risco de desastres é por demais importante na redução dos riscos que nós conhecemos, na prevenção de eventuais riscos residuais e também na prevenção da criação de novos riscos. E há pouco falava-se aqui de manhã nas alterações climáticas, na questão da falta de água. Eu falo também de um outro cenário que também parece irrealista, mas não sabemos se pode acontecer como aconteceu na Madeira, que é o cenário dos incêndios, ou seja, que é um risco que é conhecido a nível nacional, mas na região temos o risco, temos os incêndios urbanos que têm sido analisados e treinados, mas que muito rapidamente, com a bomba relógio que é o nosso oceano, as coisas podem alterar e pode haver aqui uma mudança extrema. Portanto, há também que pensar e prever esses novos riscos. Como desafios, alguns que já referi há pouco, têm relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a melhoria contínua dos sistemas de monitorização e avaliação, por demais importantes para esta avaliação, e um alerta para novos riscos naturais e tecnológicos. Como conclusões e recomendações, os Açores, sujeitos aos perigos naturais que têm, volto a reforçar que a implementação de medidas preventivas é de extrema importância. E, por outro lado, a monitorização também é de extrema importância para a gestão do risco e o ordenamento do território. Muitas vezes, e em particular para os movimentos de vertente, esta monitorização é essencial quando as medidas de mitigação, por várias razões, não são viáveis, por uma questão mesmo técnica ou em relação ao próprio binómio custo-benefício ou orçamento disponível para esse efeito. No âmbito dos riscos naturais, há ainda a melhorar ou fazer algo quanto à implementação de um sistema de fiscalização eficaz e também penalizador, porque sem penalização as coisas não funcionam. O impedir a construção em zonas de perigo, o garantir faixas de segurança para as construções, quer no topo, quer na base da luz, e já estou a acabar. Os projetistas devem também ter em conta os condicionalismos existentes no local a construir e na zona envolvente. Deve haver também uma análise cuidada dos projetos por parte das entidades competentes na área dos licenciamentos, e lá está a questão da formação muito importante e educação da população para a questão dos perigos. Devemos também sempre ter em atenção que, como eu disse há bocado quanto ao hazard e quanto ao perigo, ele está sempre lá. A mãe natureza, por muito que pensemos que somos uns seres evoluídos e superiores, nunca iremos conseguir controlá-la. Podemos prevê-la, podemos antecipar e monitorizar situações que acontecem, como esta que foi vivida em tempo real pela Ana Malheiro, do Laboratório Regional de Engenharia Civil.
Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Penso que também uma apresentação muito clara sobre aquilo que é, digamos, a função e a forma de se organizar do Laboratório Regional de Engenharia Civil, assim como das ferramentas que dispõe para apoio às autoridades nesta matéria. Penso que foi interessante também a forma como colocou a questão das vulnerabilidades e da necessidade de mitigação relativamente aos riscos e aos perigos que conhecemos. E interessantíssimo também, algo que está, eu diria, na ordem do dia, não só dos governos nacionais, mas também das organizações internacionais e que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, ou seja, todas as opções que viermos a implementar e a pôr em prática é fundamental que alinhem com aquilo que são estes objetivos de criar soluções que não se esgotem no imediato, mas que possam efetivamente contribuir para um desenvolvimento cada vez mais sustentável. E vamos passar ao nosso próximo orador, estamos completamente derrapados no tempo. Eu vou fazer esta apresentação em inglês, so I will introduce you in English, as we had agreed. William Paul Gunnels, welcome. Welcome to this panel. So Mr. Gunnels is the Program Director of é o diretor do Rescue, programa of do the Rescue Emergency Services Training dos serviços de Institute, a emergência division e of the informação Texas Engineering do Extension Texas. Service. Within the Texas, I think you lost something. Acho que perdeu alguma coisa. No? This is yours? You don't need it? It's your room key, sorry. Okay, so he also served as Ele também foi diretor de cooperação e resgate e instrutor no TICS desde 2004 a 2016. Desenvolveu vários programas de formação e exercícios realistas para os primeiros respondentes desde a atividade dentro da arena de salvamento. Tem mais de 27 anos de experiência e também tem experiência do mundo real, porque esteve em 2 desastres principais, como o chamado Bonfire Collapse, o Katrina, 2005, o Ike e o tornado de Oklahoma em 2013 e muitos outros. Sr. Gunnels é formado em gestão de emergências e tem um mestrado em administração pública. 20 minutos. Muito obrigado pela oportunidade de falar convosco. Temos a experiência do mundo real, mas uma coisa que eu notei que é impressionante, sentar-me aqui e ver os painéis, ouvir as discussões, porque pela minha experiência do mundo real, as oportunidades é porque eu tive sorte, aprendi muito, mas agora com o que vi com os painéis, com as perguntas, este tipo de coisas são impressionantes, não interessa de onde seja, Sr. Presidente. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, mas vindo do Texas nós temos uma tradição. Normalmente dizemos howdy, howdy. Vocês têm que responder howdy. Agora já toda a gente está envolvida, eu lamento ser o último, mas já se sabe que o texano vem sempre no fim. Muito obrigado pela oportunidade e pela simpática apresentação. Uma das coisas que eu quero fazer é falar-vos um pouco do que é que nós fazemos no TICS. Esta extensão foi criada em 1929. Já servimos 188.700 pessoas no ano passado. Muitas vieram da Defesa Civil e do mundo dos bombeiros. Fizeram formação estrutural em acidentes e desastres naturais. Isto não tem a ver connosco, mas eu quero primeiro dar-vos uma ideia de quem é que nós somos. Nós cobrimos aqui o Texas. Aqui sabemos que a nossa colega esteve na Califórnia, em Los Angeles, e foi ver Fairfax também. Eles têm 28 equipas, mas Texas só tem 2 equipas. Mas nós demos formação às 28 equipas. Portanto, nós fazemos muita formação. Nós estamos presentes no mundo inteiro. Neste momento estamos presentes em mais de 73 países e também nos Açores.
Qual é a importância de fazer estes exercícios de colapso? É importante porque temos que planear para o exercício. Isto dá-vos uma ideia qual é o tipo de ferramentas que vão ter, qual é o tipo de pessoas. Então, uma das coisas em relação a isto é que se aprende, a Patrícia esteve a falar da corrida de automóveis, são uma equipa. E assim é que nós desenvolvemos a equipa para reagir. Precisamos de pessoas especiais, de formação especial e de ferramentas especiais. São as três coisas que temos que ter para ter sucesso, ou sequer ter uma chance de ter sucesso. Não há garantia. Por mais que planeemos, não sabemos que tudo vai correr bem. Mas quanto mais planeamos, menor a probabilidade de problemas. Mas vão ter problemas. Aconteceu de New York ao Katrina, muita coisa. Mas aqui vemos a chamada cidade do desastre. Nós aqui dentro temos uma grande área, 56 acres. Há outro tipo de formação que nós damos é aqui, eu sei que vocês têm aqui um centro de formação para os miúdos. Quando nós desenvolvemos o nosso próprio centro, usamos a tecnologia localmente com o nosso pessoal e depois crescemos. Ao longo do tempo, isso vai beneficiar as organizações e o país. Há aqui 600 pessoas naquela pequena área. A coisa mais gira destes exercícios é que ainda bem que vocês têm os militares envolvidos, porque nós tudo o que fazemos com os militares é de mãos dadas. Eles dão os transportes. Quando falamos das cheias, são eles que nós quem chamamos. Nós podemos ter os conhecimentos periciais para fazer algumas coisas, mas precisamos de ajuda adicional. Isto é parte da instalação militar. Para vos dar uma ideia, agarramos entre 360 pessoas por hora e que entram e saem do sistema. É muito esforço e muito trabalho, mas acho que é interessante. Quando se fala do comando dos incidentes, isto é muito importante. A gestão de emergências ou comando de incidentes é tudo o mesmo. As pessoas dizem que é preciso comunicação e informação. A informação tem que sair e chegar. E são tudo coisas que nós vemos. Se eu não tiver informação crítica na altura crítica, isto não quer dizer nada. Se eu tiver informação crítica na altura certa, posso fazer uma diferença. Só depende disso. Mas aqui os comandantes dos incidentes são chave, porque o que eles fazem é perceber o que é que se passa. Estão envolvidos, sabem onde é que estão as partes logísticas do puzzle, porque depois vamos ter aqui o pessoal da segurança, da logística, muitas equipas diferentes, médicos, paramédicos, tantas coisas a acontecer que nós temos que ter isto num controle de incidentes. Quando o mecanismo de controle está implementado, então conseguimos tomar melhores decisões, dar respostas mais rápidas e mais adequadas. Aqui o chamado comando de incidentes é o mais importante para todos, mas toda a gente aqui sabe qual é a coisa que nós podemos, sem qual nós podemos viver. Apoio logístico não interessa a nossa rapidez, não interessa, nós temos que ter apoio logístico. E vamos falar de alguns desafios logísticos. Quando nós falamos aqui num colapso de estruturas, quantas pessoas são precisas para resolver aquele problema? Tem alguma ideia? Centenas? Milhares? Não sei. Mas uma coisa vos digo, tenho que trazer o máximo de pessoas para aqui e as pessoas certas. Se chegarem as pessoas certas e cedo e rapidamente e a pessoa certa estiver ao comando, o problema vai ficar resolvido mais depressa. Tem 2 a 4 horas para controlar a situação. E depois disso estão apenas a reagir, tornamos-nos reativos e não proativos. Proatividade é a chave. E planear torna-vos proativos, faz-vos pensar fora da caixa. Portanto, as prioridades de busca, falamos de infraestruturas, falamos de desastres, mas envolvemos muitos comentários. Mas quando se fala das prioridades de busca, o que é importante? O que é que isto quer dizer? O que é importante neste momento? É tudo, ou eu sei o que é que quero. Quais são as duas coisas que eu tenho rapidamente de resolver? Eletricidade e água. São as duas coisas que eu não quero perder. Porque se eu não tiver as bombas de água a funcionar, as pessoas não têm água. E se for um terremoto e as pessoas não tiverem água, é
é complicado. A água pode vir de um continente onde há fornecimento de água, pode vir por paraquedas, mas a água tem que vir. A comida e a água podem chegar por paraquedas. Quando se vê estas prioridades de busca, o que é que será? Residencial, que tipo de edifícios, que tipo de carro, porque é que, qual é o hospital que vai estar na lista? Talvez haja lá pessoas que estão com apoio de vida e se tiverem um gerador, vocês têm pouco tempo para que as coisas voltem a funcionar. Quando evacuámos 141 pessoas em 12 horas, demorámos 12 horas para tirar as pessoas do hospital e para New Orleans. Mas as pessoas saíram com a quimioterapia pendurada dos tratamentos e os médicos e tínhamos pacientes críticos. Tínhamos 45 pacientes críticos e perdemos 0 de pacientes. Mas nós éramos 32 para os levar para o barco e depois precisamos de apoio. Então pusemos os barcos nas caravanas, metemos lá os doentes e tirámos-los dali e levámos-nos para o aeroporto de Nova Orleans para eles terem uma ajuda, porque foi o único sítio onde eles podiam ter ajuda. Ali os militares já puderam recolhê-los e mandá-los para onde eles tinham que ir. Portanto, isto é o tipo de coisas que são imprescindíveis. Tem que ter isto tudo logo no início? Não, um bom plano, sim. E já pode ser necessário múltiplos países, múltiplas áreas, toda a gente a trabalhar em conjunto. É um projeto comunitário. E eu reparei que vários painéis falaram nos civis. Os civis são as peças mais importantes, porque eles nos ajudam. Por como? Quando vocês dizem para eles planearem para 3 dias de autossuficiência. Porque assim, isto é bom, eles dão tempo para recuperar o controle. Todas as pessoas que não se preparam, toda e cada uma, vão precisar de um recurso adicional da vossa parte. Portanto, vão precisar de encontrar tempo para ir ter com elas e dar-lhes o que elas precisam. Portanto, quanto à gestão de risco, tem que se ajudar as pessoas no início, mas ajudar os cidadãos a planear, isso é um bom princípio, um bom ponto de partida. Porque, vou dizer a diferença de Nova Iorque e Nova Orleans. Quando vemos o tipo de colapso, se virem aqui, se virem os 2 em cima, alguém consegue sobreviver nos últimos 2, se estiver no sítio certo? Sim, pode sobreviver, pode viver naqueles escombros por causa das partes vazias. Se estiverem aqui à direita, é como um colapso em panqueca. Ali tem 0 de hipótese de sobrevivência. Isso vai acontecer. Isso é o tipo de coisas que se vê numa construção que é excessiva. Mas aquele lá à direita é importante. Nova Iorque. Todos viram a queda das torres gêmeas. Quando nós chegamos ao nível menos 2, encontramos salas abertas, mas eu cheguei a uma sala, entramos pelo lado e quando nos rastejámos lá para dentro, via-se que quem estivesse deste lado da sala estava morto, porque o edifício caiu tão depressa porque estratificou. É como se pusesse aqui uma tábua e uma pilha de pó e escombros. Foi rapidíssimo. Mas se estivesse no outro lado da sala, que não tinha portas nem janelas, porque era no menos 2, então conseguiam sobreviver, cansado, sujo e com sede, mas eu dava um chocolate e uma Coca-Cola e ficavam bem. E água. Mas isso é coisas que têm que se pensar. Se virem a imagem lá de cima, se tiverem um terremoto, isto é quando se vê que um navio treme e cai. As pessoas vão para os níveis menos 1. Sim, mas quando há um colapso estrutural, só 3 a 5% das pessoas vão estar concentradas. Aquelas que conseguem autossalvar-se vão fazê-lo. Aqui embaixo é mais como Oklahoma do Norte. Oklahoma o terremoto varreu todo o solo e nada sobrou. Mas têm que vasculhar na mesma e procurar, sim,
porque havia ali zonas que as pessoas havia zonas que as pessoas, se estivessem numa cave criada pela tempestade, podiam salvar-se. Então nós tínhamos que vasculhar tudo. Tentem encontrar essa morada quando as pessoas enviam um pedido de socorro. Vai levar-vos a uma situação em que isto é muito difícil de localizar. Mas vão perceber que é ajuda humanitária e recuperação. Todos os primeiros que respondem primeiro são ajuda humanitária. Quando falamos em ferramentas de busca e salvamento, isto, por exemplo, permite-nos utilizar robôs. Temos drones, temos tanques. E também usamos cães. Quantos de vocês é que têm cão? Toda a gente tem cão? Certeza que muita gente tem cão. No mundo dos cães, este cão é mais importante do que eu. E para mim também. Eles vão dar a este cão um mimo e a mim não. O cão consegue aguentar. Portanto, eles tomam conta dos cães e trabalham poucas horas. Depois disso têm que ser descansados, o que é bom. Para mim, dizem-me só, continua a andar, não tens direito a descanso. Essa é a diferença entre mim e os cães. E depois, eles encontram pessoas vivas, mas também temos cães especializados em procurar cadáveres. Portanto, usamos diferentes tipos de cães. Muitas vezes não são nunca os mesmos. Viram aqui um tornado que atingiu uma escola? E nessa altura toda a gente sabia que não havia crianças, toda a gente sabia que os professores saíram. Mas porquê é que nos mandaram lá? Para garantir. Muitas vezes os salvadores vão ser enviados só para confirmar que todos saíram. Porque nenhuma entidade pública pode dizer temos a certeza que ninguém está lá sem ter essa certeza mesmo. E nós fazemos sempre isto. Portanto, busca e salvamento nos colapsos. As pessoas com que eu falei, que receberam a nossa formação, tiveram esta formação específica. No colapso estrutural é um skill que tem que ser mantido. É uma aula de 8 ou 10 horas a dia só para o conhecimento básico. Mas são das pessoas mais motivadas que querem fazer isto. E uma das coisas giras é que estas competências dessas pessoas, quando elas as adquirem, ajudam-nos imenso. Se pensar nas infraestruturas, no departamento elétrico, por exemplo. Eu preciso de fazer o que puder para recuperar a eletricidade. Eu preciso de recuperar a água. Isto são coisas que eles podem fazer, recuperar as infraestruturas. Eles podem ajudar a tornar os hospitais seguros enquanto as pessoas saem. Nunca pensei em evacuar um hospital até ao Katrina. No Katrina, tudo o que nós fizemos durante 3 dias foi evacuar hospitais. Nunca pensei em evacuar um lar de terceira idade até haver tantos furacões no Texas do Sul. Na Katrina, nós tínhamos residências de 13 andares. Então, os helicópteros militares vinham apanhar as pessoas lá em cima, no terraço. Mas não sabem o que isto é até levarem pessoas em cadeira de rodas do 8º andar para o 15º. E depois, quando não conseguiam, levavam-nos ao colo para depois os helicópteros os apanharem. Mas uma coisa que os helicópteros não faziam era recolher pessoas nas cadeiras de roda. Então, tínhamos que buscar com cordas e depois levá-los para um barco e levá-los para o aeroporto. Portanto, há tantos problemas. Será que conseguem planear para todos? Não vão ter isso tudo com o treino, mas a informação vai permitir de perceberem. Quando vem ali em cima à esquerda é Nova York. E porquê é que eu estou a falar de Nova York? Até que ponto é que podem andar se estiverem com um hambúrguer, uma pizza e uma Coca-Cola? 3 a 4 quarteirões eu posso andar. E alguém pode estar a comer na sua vida normal, apesar de 2 torres terem caído, mas isso não acontece.
Mas se forem à zona do Katrina, que é em Nova Orleans, eu não conseguia guiar 8 horas e sair da zona afetada. Portanto, há comparações diferentes. Em Nova Iorque temos todo o combustível que queremos. Na situação do Katrina, se precisassem de combustível, precisavam de um tanque de combustível. Portanto, muitas vezes temos que planear. Tenho 2 minutos e 30 segundos, diz o senhor. Têm de planear bem. E o que é que isso quer dizer? É saber quais são os desafios, conhecê-los bem. Eles vão surpreender-vos e vão impactar-vos. Portanto, um espaço confinado, resgate num espaço confinado, isto é o que mata mais voluntários e mais pessoas que lá chegam. Porque um colapso estrutural é um espaço confinado. Há condutas de gás partidas. Portanto, temos que ter pessoas que entendem a situação. Não é só o colapso, é os perigos incluídos. Nunca sabemos. Vamos a um hospital que tem, se calhar, cobalto, radiação de cobalto, e que agora ruiu. Isto são coisas das quais têm que se proteger e saber pré-planeamento e entender tudo. Mas não se esqueçam que a zona confinada é perigosa. Texas A&M e Task Force One. Nós temos 600 membros com 65 organizações diferentes. A coisa mais louca é que todos querem estar ali, todos se voluntariaram. E são aqueles que andam mais deslocalizados na nação. Estão sempre a ser ativados. E para usar essa equipa de 8 membros, nós temos uma ala médica, logística, estrutura de comando, mais de 25 salvadores, $1 milhão para 3 dias. Portanto, isto dá-vos uma ideia do quão caro isto é. Portanto, eu quero avançar isto rapidamente. Aqui, na parte dos botes na água, nós trabalhamos com os militares de mãos dadas, é uma equipa. Se virem ali no extremo lado direito, nós damos os nadadores e eles dão outros conhecimentos policiais do helicóptero. E nós trabalhamos de mãos dadas como equipa. Não conseguem fazer isto sem serem equipa. Eu dou-vos os parabéns pelo que fazem, dou-vos o potencial. Isto pode ir à Lua e vocês devem estar muito orgulhosos. E o que se passa quanto a isto? Será que é difícil pôr um gato aqui, neste barco? Se alguma vez fizerem, não agarrem no gato. Eu fiz uma vez e ele arranhou-me todo. Leve uma almofada ou uma fronha. Obrigada. William leva o prémio, foi o único que cumpriu o tempo que a coisa. Isso foi o que me pediram. Muito obrigada por esta impressionante apresentação, na linha da importância da formação e também a falha do planeamento é o planear falhar. E também é bastante importante ter uma estrutura de comando bem desenhada e também ter boa informação e a logística para dar o apoio. Muito obrigada. Voltamos ao português e, portanto, agradecer a todos pelas apresentações e olho aqui para os responsáveis do Serviço Regional e penso que ainda podemos dar aqui algum espaço para questões e, portanto, abríamos então a discussão aos presentes para saber quem quer colocar alguma questão, partilhar alguma informação, desabafo. Temos ali um senhor. Eu gostaria de saber se tem manuais ou normas para se colaborar, como é que sobrepõem esses treinos, essas formações. The NFPA mostly is our standards, and then we have FEMA has their standards. So there's 2 sets of national standards we follow. But how does TICS, does it overlap with FEMA? Do you work together? Yeah, we do both. We do FEMA, we do everything we do is NFPA. Tudo que fazemos, portanto, elas sobrepõem-se porque usamos duas normas, dois conjuntos de normas. Under the National Framework Response Program, which is kind of what you're doing here.
that we have to be under that. Temos que estar sobre isso e eles desenvolveram as competências. Algumas das pessoas da GNA ou da AL também temos pessoas especializadas que desenvolvem isto. Muito obrigada. Não? Eu penso que eu posso colocar uma, até porque me parece ser um aspecto importante que, pronto, também um pouco para debate. Uma das críticas que o sistema de proteção civil de alguma forma tem recebido muito ao longo dos últimos 2 anos, sobretudo, é um certo afastamento da academia, do mundo científico. Eu nem sempre concordo com esta constatação ou com esta crítica, porque eu acho que, felizmente, tem sido uma boa prática no sistema nacional, e quando eu digo nacional inclui, obviamente, as regiões, esta integração e esta proximidade entre os serviços, os decisores operacionais, inclusive também os decisores políticos, e aquilo que é a componente do conhecimento científico. Aquilo que eu punha um pouco ao debate era se consideram que estamos numa fase já boa ou se ainda há janelas de oportunidade para melhorarmos esta integração do conhecimento científico, portanto, naquilo que é o sistema de proteção civil e nos seus diferentes patamares. Let's see, you have a mic. Tá. Bom, em relação à integração do conhecimento científico, a minha experiência é única e exclusivamente aqui na região autónoma dos Açores. A colaboração com o Serviço Regional não começa com a criação do Civisa. Esta relação vem de muito antes. O Civisa foi só uma forma de operacionalizar esta colaboração. Digamos que a parceria, a ciência através da Universidade dos Açores, mais concretamente do Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, já existia desde há muitos anos. Temos melhorado a forma como comunicamos uns com os outros. Eu penso que o passo importante a dar agora é conseguir que tudo aquilo que foram os desenvolvimentos científicos nos últimos anos gerem produtos ou que esse saber seja colocado em prol da população. Na minha opinião, e estou a puxar a brasa à minha sardinha porque estou na parte da ciência e não tanto na parte da proteção civil, eu acho que o conhecimento científico nos últimos anos tem evoluído muito rapidamente e nós por vezes ficamos também um pouco confusos de como é que podemos pôr à disposição do Serviço Regional ou da Proteção Civil em geral esse conhecimento em prol da população. É preciso percebermos do lado do Serviço Regional de Proteção Civil, no caso dos Açores, e se calhar a nível nacional passa-se o mesmo, as vossas necessidades, a forma como querem que nós vos demos a informação, e eu penso que esse é o grande desafio e o ponto em que estamos, é o que é que necessitam realmente. O output, não é? O output. Sem dúvida. Da minha experiência a nível nacional, ou da experiência do laboratório quando integrado em grupos de trabalho com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde nesses grupos de trabalho foi promovido também uma partilha e um apoio em termos de desenvolvimento de várias instituições de ensino superior e de investigação, norte a sul do país, com o fim de melhorar o serviço e de permitir que haja aqui um desenvolvimento. Mas como o Rui dizia, e pensando mais aqui numa investigação aplicada e numa investigação fundamental, será cada vez mais importante perceber, e é importante a autoridade, o Serviço Regional de Proteção Civil, definirem os seus, ou indicarem os seus problemas, as suas necessidades e ver de que forma é que os vários atores, quer do sistema científico, quer de outras áreas, podem ajudar e contribuir em conjunto, porque muitas vezes está-se a tentar resolver um problema que se calhar no Texas já está resolvido, ou então a nível da Autoridade Nacional. E uma coisa também porque
porque primamos no laboratório regional, até pela estrutura e pela dimensão que ele tem, e de não ter todas as áreas e as valências que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil tem. Temos aquelas áreas de especialização naquelas duas vertentes, e quando podemos responder por nós próprios aos problemas que são colocados, nós respondemos. Quando não sabemos, procuramos saber quem sabe, seja a nível nacional ou a nível internacional, e não temos qualquer problema em estabelecer parcerias para que a resposta ao cliente, seja um departamento do governo, como a Proteção Civil, como outro departamento, ou um cliente privado, possa ter a melhor resposta possível. Muito obrigada. Queria só fazer uma pergunta um pouco prática para o Sr. Presidente do Serviço. À falta de um, temos dois? Nós recebemos, como é lógico, muita informação vossa, mas há um vetor dessa informação que nos causa algum problema ao nível da decisão, que é os avisos vermelhos de movimento de vertentes. Eu sei que aquilo trabalha com a medição da saturação das terras, mas não nos ajuda na tomada de decisão, não nos ajuda, se calhar, a localização onde vocês têm os devices que monitorizam essa situação. O que é que o Civisa pensa fazer no futuro para melhorar essa informação? Uma pergunta provocatória. Falando da monitorização dos taludes e do sistema de alerta e alarme, temos aqui dois níveis de monitorização e de alerta e alarme. Por um lado, temos a monitorização como fazemos na Maia e Ilha de Santa Maria, em que temos instrumentação colocada diretamente sobre um movimento de vertente, sobre uma massa instável, e em que medimos diretamente quer o deslocamento superficial, quer o deslocamento do plano de ruptura em profundidade, a cerca de 18 metros de profundidade. Medimos a oscilação do nível piezométrico e até podemos antecipar a aceleração ou o abrandamento da massa que está instabilizada através do quantitativo de precipitação. A pergunta que me faz tem a ver com o sistema de alerta empírico e que foi desenvolvido ao nível regional. E como é que esse sistema foi desenvolvido? Ao contrário deste primeiro que eu expliquei, em que nós fazemos uma medição direta de parâmetros de instabilidade, o sistema regional empírico foi baseado no seguinte. Nós pegamos em todos os eventos de instabilidade que foram gerados, digamos, instabilidade com caráter danoso, ou seja, que geraram dano, e fomos estudar, eles são cerca de 95 eventos, fomos estudar todos esses eventos e os padrões de precipitação que lhes deram origem. Isto levou-nos à criação de duas funções. Uma função de predisposição, que nos dá, digamos, o tempo de residência da água no solo, é como se fosse uma memória da água que percula através do solo, e temos uma segunda função, que é uma função de desencadeamento, que tem em consideração a chuva só das últimas 24 horas. Havendo uma satisfação da função de predisposição e, simultaneamente, da função de desencadeamento, nós geramos um alerta, ou seja, o que nós estamos a informar com base numa estação meteorológica e única e exclusivamente na precipitação, é que existem condições de precipitação acumulada e nas últimas 24 horas que no passado já foram responsáveis pela instabilização de vertentes, dando danos. O facto de só usarmos o parâmetro precipitação nestas funções não invalida que, de alguma forma, indiretamente, os parâmetros geotécnicos que normalmente são utilizados em modelos locais, ângulo de atrito interno, coesão, e que neste modelo regional não é utilizado, não sejam tidos em consideração. Porque quando eu estudo uma série de eventos que ocorrem em taludes dominantemente pomíticos, ou quando eu estudo uma série de eventos que ocorrem em taludes dominantemente constituídos por material escoriáceo, eu estou intrinsecamente a assumir esses parâmetros geotécnicos, embora não o faça diretamente. Eu crio funções para cada tipo litológico. Quando nós damos um alerta, por exemplo, a estação do Monte Simplício ou a estação da Lomba, em que eu digo há um alerta ou há um alarme para essa estação, eu digo unicamente que essa estação registou condições de precipitação propícias à ocorrência de movimentos de vertente. Diz-me assim, só as condições de precipitação são redutoras, concordo perfeitamente. Isto é uma ferramenta que devia ter dois lados. Um é este alarme que acabei de explicar,
que nos dá as condições de desencadeamento. O outro é a análise da suscetibilidade, que lhe daria a probabilidade espacial da ocorrência dos movimentos de vertente. E é este binómio entre análise espacial e um sistema de monitorização em tempo real que lhe dá as condições para a ocorrência, cruzado, é que gera uma ferramenta extraordinária e que neste momento não está a ser utilizada nos Açores, porque não existem disponíveis para o Serviço Regional de Proteção Civil cartas de suscetibilidade que permitam, em cada unidade de terreno, em cada pixel do mapa, quantificar essa probabilidade de ocorrência. Se nós tivéssemos as duas ferramentas, ao dizer que as condições de precipitação são propícias à instabilidade numa determinada estação, através, por exemplo, do desenho de um polígono de Thyssen, o Serviço Regional conseguiria ver naquela área de influência daquela estação meteorológica quais são os taludes mais propensos à ocorrência de movimentos de vertente. Porquê é que isto é importante? Por exemplo, na Ilha de São Miguel, nós temos uma estação, para quem conhece a Ilha de São Miguel, na Associação Agrícola, perto de Santana. Nesse local, nós não temos taludes com, digamos, suscetibilidade para a ocorrência de movimentos de vertente. É uma zona praticamente plana e o único relevo que aparece ali são cones de escórias. Ora, um cone de escórias não é normalmente uma morfologia instável. Nós temos uma erupção, uma emissão de piroclastos e eles vão se depositar numa posição estável. Não temos instabilidade desses cones piroclásticos. Ora, se eu tiver condições de precipitação que já ocorreram e estiveram na base de movimentos de vertente, a Estação de Santana vai dar um alerta. Porque as condições estão lá registadas. Eu não tenho condições no terreno para gerar instabilidade. Por isso o que está a faltar é, para além dos alarmes baseados na precipitação, cartas para todas as ilhas, em que se vejam os taludes que têm mais e que têm menos suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertente. Sim, senhor. Muito obrigado. Mais alguma questão? Penso que não. E pronto, acho que podemos então fechar este painel e com este painel fechamos também o dia. Agradecer a todos os que fizeram uma intervenção. Sublinhar apenas de facto que se havia dúvidas, acho que ficaram esclarecidas de que a gestão do risco e o conhecimento do risco, assim como a redução do risco, são efetivamente fatores críticos no sistema de proteção civil e, portanto, todas estas informações partilhadas aqui hoje foram efetivamente bastante pertinentes. Muito obrigada a todos. Um resto de um bom dia.